estava trabalhando por volta de 3 horas da tarde. O telefone celular tocou, irmãos, era o gerente do banco que eu tinha conta. Quando eu atendi, ele pediu para me comparecer até a agência, que ele tinha que conversar alguma coisa comigo. Deixei alguém tomando conta do comércio, fui até a agência bancária. Quando eu cheguei lá, irmãos, demorou um pouco para mim ser atendido. Quando atendido, ele conversou alguma coisa e me disse assim: olha, eu estou vendo aqui, Elias, que você tem um financiamento bastante extenso conosco, você está devendo bastante aqui para o banco. Eu falei: é verdade, mas está financiado, eu venho pagando todo mês uma parcela, o que está errado? Ele falou: não, Elias, está tudo certo, aleluia, não tem parcela atrasada não. É que ontem nós tivemos uma reunião com a diretoria daqui da agência e foi concedido uma promoção de liquidação de débito, e todo gerente, Elias, ganhou de 60% a 70% para dar de desconto para toda a sua carteira, para os seus clientes, aleluia. E eu falei: oh, que bom, aleluia. Ele falou: Elias, eu estava olhando as fichas de todos os meus clientes e a sua foi a última ficha que eu olhei, e quando eu peguei a sua ficha na mão, me sobrava só 7% de desconto para te oferecer para você quitar a dívida. Elias, mas eu não sei explicar o que aconteceu, mas eu vou fazer o que eu senti de fazer. Ele me dizia: Elias, você aceita os 70% de desconto para quitar sua dívida? Aleluia, o nome do Senhor, irmão. Aleluia, um sorriso de orelha a orelha, um contentamento. Eu disse para ele: aonde eu assino, como eu pago? Aleluia, já me dá logo o boleto, irmão. Ele falou: calma, não é assim. Elias imprimiu ali um contrato, me deu para me assinar, eu assinei. Aleluia, ele disse: então, Elias, vamos olhar aqui a sua conta. Quando ele olhou o saldo, irmãos, não tinha dinheiro. Ele falou: Elias, mas você me devia tanto, com desconto vai ficar tanto, mas aí você não tem dinheiro na conta, você tem dinheiro em casa? Eu falei: não, em casa eu não tenho também. Mas você não tem na conta nem em casa? Eu falei: não, mas como você quer quitar a sua dívida? Eu disse para ele: você sabe que eu trabalho autônomo, me dá 15 dias que eu venho pagar essa dívida para você. Ele deu uma risada, irmãos, um deboche, pegou o papel, amassou, jogou na latinha do lixo e falou: você está de brincadeira, eu estou fazendo o que eu estou fazendo para você que não podia, se ainda quer 15 dias, Elias. Eu falei: é o que eu tenho, eu não consigo fazer mais nada. Ele falou: Elias, o que você tem no banco não é nem a metade do terço para pagar a dívida, você disse que não tem nada. Eu falei: é o que eu tenho, então assim não dá. Eu falei: então tá bom, não tem problema, eu vou continuar pagando as minhas parcelas mês a mês, tá bom assim, eu me despedindo. Ele falou: peraí, virou um monitor para mim, irmãos, quando olhou, falou: Elias, olha, apareceu aqui na agência, aleluia, 48 horas de saldo para você pagar. Hoje é quarta-feira, já passa quase 4 horas, até sexta-feira, 4 horas da tarde, você tem que entrar aqui dentro com esse dinheiro. Você consegue, Elias, irmão? Eu não tinha da onde tirar, não tinha na conta, não tinha em casa, aleluia. Falei: olha, é difícil. Ele falou: Elias, é o que o banco te oferece. E quando ele disse isso, irmão, eu baixei a minha cabeça, uma força me tomou, uma fé que eu não tinha, o Senhor me deu. Eu olhei no olho daquele homem e falei: olha, então pode fazer um novo contrato, que sexta-feira até 4 horas da tarde eu vou estar entrando dentro dessa agência e vou pagar a minha dívida. Ele falou: então está combinado. Imprimiu o contrato, assinei, guardou e levantou, me deu a mão, segurei na mão dele, ele olhou dentro do meu olho e falou: Elias, aleluia, você promete para mim que você não vai furar comigo, e o que eu estou fazendo para você, eu não podia fazer até o meu emprego, eu posso colocar em risco se você não quitar essa dívida. Aleluia, o nome do Senhor. Eu disse: irmão, como eu não tenho esse dinheiro hoje, aleluia, mas eu vou te falar um segredo. Eu dizia para ele: eu tenho um amigo que ele é muito rico, ele é dono das grandes empresas, das pequenas empresas, esse dinheiro para ele não é nada. Ele deu um sorriso, soltou da minha mão. Mal ele pensava, irmão, que era um amigo empresário, alguém conhecido, mas o meu amigo que eu disse a ele é o mesmo amigo da igreja, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus. Eu saí daquele banco, fui para minha casa, contei o que aconteceu para minha esposa, aleluia. Terminamos o dia de trabalho,
ela ficou feliz. Quando, irmão, fechamos a pastelaria, volta de umas 8h30 da noite, um menino que trabalha conosco falou: acabou tudo na pastelaria, acabou o refrigerante, não tem nada para trabalhar amanhã, precisa abastecer as embalagens. Foi falando que tinha acabado. Eu olhei para minha esposa, eu falei: na cozinha. Ela disse: acabou a massa, acabou o recheio, não dá para trabalhar amanhã. Eu falei: meu Deus do céu, fechamos o caixa, aleluia, não tinha dado muito movimento naquele dia. E falei para ela: faz uma lista aqui da cozinha, somente o básico, não compra nada demais. Eu vou fazer a lista da pastelaria, o que falta, e nós vamos no atacadista, vamos comprar o básico. Deus dá graça de eu trabalhar das 2 da tarde até as meia-noite todos os dias, mas eu louvo a Deus que eu disse a ela: amanhã é quinta-feira, nós vamos abrir a pastelaria 9 horas da manhã e vamos fechar só meia-noite. Na sexta-feira nós abrimos às 9 novamente e fecha, aleluia, às meia-noite. Mas às 4 horas da tarde eu creio que Deus vai fazer uma obra. Quando terminou a lista, fomos no mercado, irmão, chegamos no mercado, eu peguei um carrinho. Quando eu entrei para dentro do mercado com a lista na mão, minha esposa do meu lado, junto ao meu filho, quando eu coloquei a mão no primeiro item da prateleira, Deus falou no meu coração: meu servo, dobra tudo que tem nessa lista. Eu olhei para a lista, olhei para minha esposa, peguei o primeiro item, pus no carrinho. Deus falou de novo: dobra tudo que tem nessa lista. Peguei outro produto e falei para minha esposa: vai lá fora, pega mais um carrinho que Deus mandou dobrar essa lista. Agradeço a Deus, irmão, dobramos a lista. O que era para encher um carrinho, encheu 2. O que era para dar um valor, deu o dobro. Eu louvo a Deus. Se chegamos em casa, fomos contar o troco da compra, não tinha quase nada, não tinha nem, irmão, alguma porcentagem daquele valor para ser quitado, mas a geladeira ficou repleta de refrigerante, o estoque de recheio. O que nós compramos dava para trabalhar de 3 a 4 dias tranquilo, sem precisar comprar nada. Eu louvo a Deus, irmão, que abastecemos a loja, a cozinha. Minha esposa foi se deitar, já era tarde da noite. Eu fui orar a Deus, irmão, e de joelho, aleluia, o Senhor me trazia aquele gerente: Elias, você me promete que sexta-feira até 4 horas da tarde você vai pagar essa conta. Eu louvo a Deus que dormindo, irmão, joelhado, aleluia, eu não conseguia nem deitar, então eu levantava, aleluia, rolava na cama, ajoelhava, ia na cozinha, voltava, uma preocupação. 3 horas da manhã eu já comecei a preparar os recheios, que tinha perdido o sono. 7 horas da manhã minha esposa levantou, já estava quase tudo pronto. Eu fiz a minha oração e fui para o comércio, aleluia. Quando eu cheguei na porta, irmão, como todos os dias o Senhor me ensinou a fazer, tudo o que for fazer, fazer em nome do Senhor Jesus. Coloquei a chave na fechadura e antes de eu rodar a chave, coloquei as 2 mãos na porta e disse essas palavras: ó comércio, hoje precisa ser um dia diferente, então eu começo o dia de trabalho em nome do Senhor Jesus. Levantei as portas, entrei para dentro, liguei os fogos, preparei as estufas, varri o comércio, arrumei as mesas, deixei tudo pronto. 9 horas da manhã já estava tudo perfeito, o comércio já estava funcionando. Eu não vi a hora de chegar o primeiro cliente para me contar a obra que Deus tinha feito no banco. Para vir algum amigo, nós trabalhamos numa rua movimentada, tem 3 escolas na rua, 2 igrejas, uma de frente, aleluia, e uma do lado, bastante amigos, professores todos os dias vão ali se alimentar, irmãos. Mas eu louvo a Deus, para resumir, aleluia, que das 9 horas da manhã até as 5h30 da tarde não entrou nenhum cliente na pastelaria. Eu não vendi nenhum pastel, nenhum refrigerante, não vendeu nenhum caldo de cana. Eu louvo a Deus. E no decorrer do dia, minha fé que estava lá em cima, ela foi abaixando, foi oscilando. Eu andava na calçada, varria de um lado, varria do outro. Os irmãos que iam todos os dias, ia até a porta, me saudava, ia embora. Os professores ligaram, dizia que não ia comer naquele dia. Eu louvo a Deus que 5h30 eu não aguentei a opressão, eu não aguentei, irmãos, a volta adversária, a minha fé oscilou, aleluia, desliguei
desliguei os fogos da pastelaria, baixei as portas, tranquei tudo e fui embora, deixei fechada. Quando eu cheguei em casa, minha esposa arrumando alguma coisa na cozinha, ela olhou e falou: você não disse que ia fechar meia-noite? O que aconteceu que você já fechou? Não tive palavras para dizer a ela. Aleluia, quis começar a chorar, entrei para dentro do meu quarto, e dentro do quarto, como eu estava de avental, eu me prostei na minha cama, aleluia, baixei a minha cabeça e um pranto de choro me tomou, porque eu lembrava do gerente dizendo: você me promete que sexta-feira você me paga essa conta. Aleluia, num pranto de choro, não tinha palavra. Eu percebi que a porta do quarto se abriu, aleluia, de joelhos eu abri o olho, eu vi que era meu filho, tinha 2 anos e 6 meses na época, o filho da promessa que Deus nos deu. Eu louvo a Deus que ele entrou no quarto. Quando eu vi ele, eu me motivei mais ainda, aí que eu chorei, abaixei a minha cabeça. Quando eu percebi, meu filho se encostou do meu lado, ajoelhou do meu lado, abaixou a sua cabecinha e começou a dizer essas palavras: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. A oração do Pai Nosso que ele começou a fazer, a força que tinha ido embora foi voltando, a tristeza que eu tinha perdido, Deus foi trocando por uma alegria. Eu louvo a Deus que eu levantei daquela oração, olhei para o meu menino chorando, eu falei: filho, Deus se mandou aqui no quarto, você quer falar alguma coisa para o pai? Ele disse: papai, agora você pode ir trabalhar. Eu louvo a Deus, irmão. Saí do quarto, peguei a chave da pastelaria de novo, falei para minha esposa: olha, eu vou voltar a trabalhar. Ela falou: não estou entendendo nada. Eu falei: fique em paz, o que eu precisava ouvir eu já ouvi. Aleluia, já era quase 6 horas, liguei os fogos, abri as portas, preparei de novo, esperando o cliente chegar. Não entrava ninguém, o dia foi escurecendo. Eu louvo a Deus que atrás do balcão, de cabeça baixa, eu percebi que entrou 2 crianças na pastelaria, um menino e uma menina, um menino de uns 8 anos, uma menina de uns 10, roupinha suja, chinelinho de dedo, cabelinho bagunçado, cada um com uma sacolinha de alimento na mão, aleluia, rostinho manchado de sujeira, semelhante a crianças andarilha de rua. Aleluia, a menininha chegou no balcão onde eu estava, me chamou a atenção e disse: tio, eu estou com muita fome, o tio tem um pastel para nós comer. Aleluia, eu olhei para a menininha, olhei para o menino, antes de eu responder, o menino disse assim: tio, pode ser um pastel do lixo, pode ser um pastel de sobra, pode ser um pastel que alguém deixou aí, nós comemos qualquer coisa, tio, nós está com tanta fome. Eu olhei para aquelas crianças, irmão, falei: olha, o tio nunca viu vocês aqui, da onde vocês vêm? Aleluia, o tio trabalha aqui, nunca viu vocês andando. A menininha disse: tio, você sabe lá na avenida onde passa o ônibus? Eu falei: sei. Eu estava andando lá, tio, pegando latinha e pedindo comida. Eu falei: mas você não comeu nada ainda hoje? Ela disse: tio, quando acordei de manhã tinha um pão em cima da mesa, minha mãe cortou o pão no meio, deu metade para mim, metade para ele, e nós saímos para pegar reciclagem. Eu pedi uma coxinha no bar, ninguém me deu. Eu pedi uma marmita no restaurante, ninguém me deu. Eu acabei de pedir um lanche ali na padaria, ninguém me deu. E eu estava lá na avenida onde passa o ônibus, eu senti um cheiro de pastel tão gostoso, tio, e eu estou seguindo esse cheiro que está tão longe. Aleluia, quanto tempo nós não comemos um pastel. Aleluia, quando ela dizia isso, meu coração fervia de ver aquela necessidade. Abaixei a minha cabeça e ela dizia: tio, mas se não der não tem problema, nós vamos continuar andando. Abaixei minha cabeça, quando eu levantei, Deus falou no meu coração: meu servo, serve as crianças do bom e do melhor. Aleluia, olhei para ela, abaixei a cabeça, Deus falou: serve as crianças do bom e do melhor. Saí de trás do balcão, puxei as cadeiras, sentei eles na cadeira, arrumei a mesa, olhei para a menina, falei: você sabe ler? Sei. Olha lá o cardápio, escolhe um pastel. Ela leu, releu e falou: tio, pode ser um pastel de frango? Eu falei: pode. Menino, você sabe ler? Sei. Escolhe um pastel. Olha, ele disse para mim: olha, tio, não precisa 2 pastel não, dá um pastel para ela vai dividir no meio.
meio, eu como metade, ela come metade. Eu falei, não, eu já não disse que é para servir do bom e do melhor, escolhe um pastel para você. Ele disse, tio, pode ser de frango então. Eu falei, então tá bom, tá vendo a geladeira de refrigerante? Tá cheia, eu tô vendo, tio, abre lá e pega 2 refrigerantes, um para você e um para ela, que o tio vai fritar os pastéis. O menino disse assim, tio, pegou no meu avental e fez assim com o dedo, não precisa, tio, aí dentro tem torneira. Eu falei, tem, então, tio, faz assim, me dá o pastel, enche um copinho com água, dá pra nós vai comendo e vai andando. Eu falei, não, menino, é do bom e do melhor, pega o refrigerante e eu vou fritar os pastéis. Eu louvo a Deus, irmão, a simplicidade, a humildade, aonde ela chega, Deus opera, Deus trabalha, aleluia. Onde tem soberba, Deus some, mas aonde tem humildade, Deus aparece. Eu virei as costas, fui fritar o pastel. Quando eu estava fritando, irmão, uma alegria me tomou. Eu estava numa prova espiritual, eu estava numa guerra entre eu e o adversário, aleluia. E quando eu terminei de fritar, eu levei um pastel na mesa, coloquei a saladinha, os condimentos, ketchup. Eu nunca vi, irmão, em toda a minha vida, umas crianças comer pastel com tanto gosto, com tanta vontade, aleluia, tomando refrigerante com gosto. Às vezes nós deixamos um pedacinho de um pouco de comida no prato, um pedacinho de lanche, e nós não faz nem a questão de nada, mas aquela criancinha comia com tanto gosto, que os farelinhos caíam, ela rapava o farelinho da mesa e comia, colocava na boca, a latinha de refrigerante faltava torcer. Eu louvo a Deus que saí, fiquei atrás do balcão olhando eles comerem, não entrava ninguém na pastelaria, mas de repente a menina terminou, ela veio com a bandejinha, ela tinha de refrigerante, colocou no balcão onde eu estava e falou, olha, tio, Deus te pague pelo pastel, muito obrigado, tio, você matou a minha fome. Aleluia. Ela virou as costas, saiu, irmão, e eu percebi que ela deixou o menino sentado sozinho e ela foi embora, mas eu não falei nada, fiquei quieto. Passou uns 2 minutinhos, o menino terminou, ele veio até o balcão da mesma forma, com a bandejinha, a latinha de refrigerante, colocou no balcão e disse, tio, Deus te pague, mas olha, tio, você tem um pano aí? Eu falei, tenho. Pra quê? Eu vou limpar a mesa. Eu falei, não precisa. Ele falou, não, tio, eu vou limpar a mesa pro tio. O irmão me pegou um paninho, limpou toda a mesa, guardou cada coisa no seu lugar, ajuntou as cadeirinhas, parecia que ninguém tinha sentado ali, estava perfeito. Voltou no balcão, falou, olha, tio, Deus te pague, muito obrigado, eu estou indo embora. Irmão, quando ele disse isso, ele virou as costas para mim, eu fiquei aqui no balcão e ele saiu em direção à rua. Mas quando ele chegou embaixo dos umbrais da porta, na divisa da calçada para a pastelaria e da pastelaria para a calçada, aquele menino parou, irmão. Quando ele parou, ele bateu as suas 2 mãos nas coxas, tomou posição de um soldado. E eu vi que aquele menino parado, ele bateu a sua mão numa continência e começou a conversar com alguém que eu não enxergava, mas ele falava uma linguagem bonita e eu não entendia a linguagem que ele falava. Mas eu louvo a Deus que essa mesma linguagem está envolvendo essa igreja. E se você faz tempo que não manifesta a promessa, hoje é dia de Deus te devolver. Glória pro teu Deus aí, Deus vai trazer de volta. Glória, glória. Eu louvo a Deus. E quando, irmão, a glória de Deus me tomou, aquele menino parado, olhando para frente, ele virou de frente para mim, aleluia, e veio andando na minha direção. O mais bonito da obra é essa que eu vou contar agora, aleluia. Quando ele chegou próximo de mim, o seu cabelinho já estava penteado, a sua roupinha não estava mais suja, o seu rostinho já brilhava, o seu olhar transmitia uma paz, aleluia. Ele chegou de frente do balcão, apontou 2 dedinhos para mim e disse, olha, irmão, Deus te abençoe pelo pastel, Deus te abençoe pelo refrigerante. Eu venho de um lugar que não dá para ir de carro, não dá para ir de avião, não dá para ir de ônibus, não tem como chegar lá, mas quem me mandou aqui mandou te dar um recado. O que você não vendeu até agora,
você vai vender até o final do dia. Quem acredita que a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Dá glória pro teu Deus agora. Eu louvo a Deus, irmão. E quando ele disse isso, ele virou as costas e saiu da pastelaria. Eu saí correndo atrás dele numa rua larga. Eu olhei para um lado e não achei, olhei para o outro, não achei. Quando eu falei, Senhor, eu quero apresentar para minha família, Deus falou no meu coração: eu tenho um anjo no céu e tenho um anjo na terra. Meu anjo acabou de te visitar. Voltei para a pastelaria, fui no banheiro, lavei o rosto, me conti nas lágrimas. Quando eu voltei da pastelaria, já estava repleta de cliente na porta, tinha carro estacionando. Eu louvo a Deus que das 9 da manhã às 6 da tarde eu não vendi nada, mas das 6 da tarde, quando foi 9h30, eu estava baixando as portas da pastelaria, porque acabou a massa, acabou o recheio, acabou o refrigerante, não tinha mais nada para vender, não tinha mais nada para fazer. Aleluia, a porta que Deus abre, ninguém fecha, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Dá para dar glória pro teu Deus nessa noite. O que é difícil para você é fácil para Deus. Eu louvo a Deus, irmão. Foi um dos dias que o Senhor mais abençoou na venda até aquele dia. No outro dia cedo, fui direto na agência, entrei lá dentro. Aleluia, quando o gerente me viu, falou: o que aconteceu, Elias? Aleluia, você não conseguiu dinheiro? Não, eu não disse que eu tinha um amigo que era rico, milionário. Esse dinheiro para ele não era nada, tá aqui, coloquei na mesa e a minha dívida toda, e o nome de Deus está sendo glorificado.